gente vai chamar a Jadma Noronha para apresentar. A Jadma é de Correntina, uma cidade do interior da Bahia. Antes de se mudar para os Estados Unidos, ela fazia o curso de educação teatral na UFG. Mudou para os Estados Unidos em 2004. E em 2005, ela começou a apoiar mulheres imigrantes vítimas de violência numa associação que se chama Associação Latino-Americana em Atlanta. Desde então, ela segue trabalhando na área de assistência social, por meio de iniciativas e sensibilizações, advocacia e serviços aos sobreviventes de violência doméstica, tráfico humano e diferentes tipos de crime. Ou seja, vocês estão vendo, né? O tanto de coisa que ela aguenta. Trabalhou em programas locais, estaduais e nacionais. Mudou para São Francisco em 2012 e gerenciou diferentes programas de serviço social, além de prestar serviço direto às vítimas. Em 2016, obteve um bacharel em estudos interdisciplinares na California Institute of Integral Studies e agora é gerente do programa de serviços sociais no Tahrir Justice Center. Obrigada. Então, eu vou começar contando a minha história pessoal, então, para dar um tempinho para te... Aí, chegou. Então, eu vou começar contando um pouco da minha experiência para vocês. Quem aqui cresceu vendo violência contra a mulher? Com a família, com um amigo, na própria casa? E foi assim que eu cresci. Eu cresci vendo na minha própria casa, com a minha mãe, vi com amigos. E com o passar do tempo, algumas coisas começam a ficar normais. E começam a ficar coisas que você espera. Ou se o namorado fica querendo saber onde que você está, querendo te controlar, é porque ele te ama. É porque ele se importa com você. Porque se ele só deixasse você sair sem falar nada, é porque ele não te ama, não é verdade? Então, quais são essas mentalidades que, com o passar do tempo, nos dizem que são mentalidades normais? E quais são as origens dessas mentalidades? E como isso nos impactam todo dia de nossas vidas? Não? Ups! Será que dá para mudar por aqui? Ok. Então, antes de eu começar, eu quero dar um aviso legal. Eu vou falar sobre alguns benefícios baseada na minha própria história, para mulheres que são sobreviventes de violência doméstica e crime, mas eu não sou advogada, vou estar só dando exemplos gerais. Se você quiser mais informações legais, você pode ligar para o Tahrir Justice Center e uma advogada pode falar com você e pode fazer um assessamento para saber se tem algum tipo de alívio de imigração que você possa se qualificar. E também outro aviso que eu quero dar é que, às vezes, quando a gente fala sobre certos tipos de violências, as nossas próprias experiências vêm à tona. Então, se você perceber que algo está acontecendo no seu corpo, você está começando a sentir uma tensão, tenha certeza que você possa respirar. A Renata fez uma respiração com a gente mais cedo, então, tenta respirar e tenta voltar, se precisar tomar água, faça o que você precisar para cuidar de você mesmo. Então, o Tahrir começou por volta de 1997. A advogada Leili, ela estava trabalhando com a mulher do Togo, a Kassinga é o sobrenome dela, em que ela fugiu do país dela porque ela estava sendo forçada a se casar e estava sendo forçada de passar por uma mutilação genital, o que era normal na tribo dela. Então ela veio para os Estados Unidos, eu acho que o Áureo comentou um pouco, você vem para um país de primeiro mundo e você acha que tudo vai ser normal, que vai ser melhor. Mas ela acabou num centro de detenção de imigração por muitos anos. E a Leili foi uma advogada que, quando ela estava terminando a faculdade dela, ela representou a Kassinga num pedido de asilo. E o que é importante e legal falar sobre isso é porque a imigração negou o pedido dela. Então ela escalou para um outro tipo de appeal, para
não sei como que falaria em português, né, para questionar essa decisão e a uma corte maior do que essa corte de imigração. E ela foi seguindo, e acabou na corte maior dos Estados Unidos. E ela conseguiu que isso fosse aprovado. Então, antes de Kacinga, uma mulher que estivesse aplicando para o asilo por questões de violência de gênero não tinham predecedentes. Então, não eram aprovadas. Então, foi a primeira vez que se conseguiu um asilo para uma mulher vítima de violência de gênero. E isso dá precedente, de acordo com a lei americana, para que outras pessoas possam fazer. Então, eles comentaram sobre o Visa U aqui, comentaram sobre o Visa de VAWA, comentaram sobre tem um Visa também para tráfico humano. Mas se você não se qualifica para nenhum desses, você também pode optar por asilo. Então, é importante sempre conversar com um advogado que tem essa experiência, se você é uma sobrevivente de violência de gênero. Então, o pessoal que a gente trabalha agora no TAHRI, a maioria é o pessoal, mulheres da Latinoamérica, e também trabalhamos com o pessoal da África. 70% do pessoal com quem a gente trabalha estão fugindo de violência por causa do gênero, porque são mulheres. Tem também outras interseccionalidades, right? É assim que fala? Tem também isso, né? Porque a Renata também falou, não é só a questão de ser mulher. Se você é LGBT, se você é uma pessoa negra, então tudo isso é tipo uma cebola, privilégio e opressão é tipo uma cebola que tem camadas diferentes que se conectam. E os crimes com que a gente trabalha é agressão sexual, estupro, crimes de honra, violência doméstica, mutilação genital, casamento forçado, tráfico e tortura. Então, eu tinha falado antes, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? É a violência que cria a cultura ou é a cultura que cria a violência? Isso é uma questão que você pode fazer um curso inteiro, um ano inteiro falando sobre isso. Mas uma coisa que a gente percebe, é que muita coisa na cultura brasileira justifica a violência contra a mulher. Eu fui na internet, eu comecei a pesquisar quais são os vídeos que são mais vistos no YouTube do Brasil. Vocês podem ter uma ideia? Muita bunda, muito funk. E eu gosto de funk, eu gosto de dançar. Eu sou baiana, quando começa, os tambores começam, as raízes vêm e se joga, né? Mas é a questão de questionar, como que você pode participar desses movimentos culturais sem que possam tratar uma mulher como um objeto? E muitas das canções, tipo uma canção, acho que se chama Explosão, que é de um MC chamado Kevinho, basicamente justifica o estupro. Porque ele repete, você está me terrorizando, você está me aterrorizando, porque você está dançando com as suas amigas no baile. Então você começa a justificar certos comportamentos. Aí você vai e olha, né? Teve vocês ouviram falar da questão da menina que saiu no baile e foi levada por um grupo de homens, foi vítima de um estupro coletivo. E quando a mídia começou a divulgar sobre isso, qual foi a primeira coisa que eles começaram a falar? Alguém lembra? O que ela estava fazendo lá sozinha? Alguma coisa? O que ela estava fazendo lá? Como é que ela estava vestida? Como que ela estava vestida? Ela estava bêbada. O que ela estava fazendo lá bêbada? Que ela concordou em ir para casa com um dos meninos. Falaram que ela foi porque ela quis. Ela foi porque ela quis. Então tem sempre essa tendência de colocar a culpa na vítima. Isso foi algo que eu tive que passar também. Quando eu passei pela minha situação, a primeira coisa que me perguntavam foi: o que você fez para que ele ficasse com raiva de você assim? Foi uma das primeiras coisas que me perguntaram. Então vamos olhar um pouco os números sobre violência contra a mulher no Brasil. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil.
A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. A cada 90, uma mulher é assassinada. 179 relatos de agressão por dia. 13 homicídios femininos por dia em 2013. E teve até outro caso também de feminicídio, em que o cara levou a mulher para um motel, a mulher estava apaixonada por ele e matou ela. E depois ele foi... aí eles foram falar que não foi um crime premeditado. Quando a mídia começou a divulgar a foto dela, não sei se vocês lembram, ele assassinou ela a marteladas. E quando eles foram falar sobre o crime na mídia, eles colocaram foto dela de biquíni na praia com o cabelo molhado. A irmã dela escreveu uma carta muito bacana, chamando a atenção da comunidade para isso. E eu estou falando essas histórias porque eu acho que é importante a gente saber de tudo. É importante saber das conquistas e das coisas boas, mas é importante também não negar as coisas ruins. E eu estou entre brasileiros, então eu acho que a gente precisa conversar sobre, raça, opressão contra a LGBT, opressão contra a mulher, porque se a gente não fala, não muda. Porque fica aquela coisa, ou não existe. Então, esses são os tipos de agressão, não são só esses tipos, devem ter, tem muitos outros tipos diferentes, mas esses são os tipos de violência com quem eu já trabalhei, com quem eu já apoiei mulheres que passaram por isso. Uma coisa que é importante lembrar é a agressão sexual não inclui só penetração. Eu acho que o que eles chamam catcalling, que é quando a pessoa está passando e você começa a falar sobre partes como? As cantadas. É assédio. E também pode chegar a um ponto de agressão sexual, em que você se sente como que você não se sente segura para explorar a sua sexualidade, o seu corpo, para poder sair como você quiser. Então, a agressão verbal sexual é muito comum na comunidade brasileira também. E não requer só penetração ou tocar outra pessoa. Pode ser gestos, pode ser palavras, pode ser as cantadas. Então, é importante lembrar disso também. Então, eu gostei muito quando eu vi esse do projeto Não Calo, que faz uma brincadeira com a Frida Kahlo, que era uma feminista muito bacana, e que fala que às vezes, o que eu percebi também, quando eu trabalhei na comunidade em Atlanta, teve um cara que assassinou a mulher, a facadas. E depois que isso aconteceu, a comunidade inteira ficou chocada. E todo mundo falou, mas como que isso aconteceu? Mas quando você vai e olha no caso individual, ela já tinha falado para uma amiga, o que estava acontecendo dentro de casa, tinha falado para o pastor. Então, já tem outras formas de expressão de violência que já estão acontecendo antes que escale a uma situação de assassinato que é desvalorizado, que não é considerado em geral. E eu vou falar um pouco como que você pode apoiar uma pessoa que está passando por essa situação. Mas tem coisas que a gente não percebe, que até eu, às vezes, eu posso ter atitudes que são machistas e que eu não percebo, que são racistas, que eu não percebo. Isso são coisas, é impossível para você não ter nada disso. Se você cresceu na sociedade, você tem. Mas é a questão de perceber quando esses pensamentos, quando essas atitudes vêm. E o que é que você pode fazer contra essas atitudes? Ou para se melhorar? Ok. Então, eu vou falar rapidinho da minha história. Eu não acredito em ser muito gráfica. Eu quero focar mais na parte de superação. Eu cresci, fui criada pela avó, não tive uma estrutura familiar muito sólida. E conheci essa pessoa no Brasil, que era amigo da minha família, e me apaixonei, começamos a sair. E já no Brasil, eu estava estudando teatro, e ele já começou a criticar e falar coisas, né? Ai, porque não faz isso, não vai dar futuro. E pouco a pouco foi me desmotivando. Então, eu larguei a faculdade, e ele tinha cidadania dupla, do Brasil e daqui, e mudei com ele para os Estados Unidos. Aí ele havia comentado, ou quando você chega lá, você retorna a estudar. Quando eu cheguei aqui, mudou.
Já não tinha, é impossível para brasileiro voltar a estudar, é impossível para você começar a trabalhar, e foi só obstáculos e obstáculos e obstáculos, e chegou um ponto que ele escondeu os meus documentos de mim, eu não tinha acesso aos meus documentos, ele começou a me ameaçar, depois que ele pegou os documentos, ele falava rindo, ele falava, olha, se te encontrarem, se encontrarem o seu corpo num córrego sem documento, te enterram como indigente aqui. E a violência foi escalando também. E eu comecei a fazer tudo como ele queria. Aí depois que eu comecei a fazer tudo como ele queria, ele me deixou, ele me permitiu ir a uma aula de inglês. E quando eu cheguei nessa aula, eu falei para a professora o que estava acontecendo. E eu lembro até hoje, ela virou para mim e falou assim, olha, você não tem que passar por isso. Aqui nesse país você não tem. E ela me deu um número para me ligar. Eu liguei para o número, mas eu estava apaixonada, não queria sair. E eu cheguei em casa e falei, você quer fazer um couples therapy? Ou uma terapia de grupo? A coisa escalou ainda mais. E eu basicamente saí de casa com a roupa do corpo, pedi uma mulher para usar o celular dela e liguei para o shelter. E eles me buscaram em 30 minutos e eu peguei uma ordem de restrição. E eu também consegui pegar o meu status migratório aqui nos Estados Unidos através da lei de VAWA. Mas foi muito doloroso, porque ele ligou para toda a minha família, começou a falar um monte de calúnias. Ele era conhecido na comunidade brasileira de Atlanta e muitas pessoas me acusaram de ter mentido sobre a violência doméstica para poder pegar o status de imigração, o que é, infelizmente, muito comum na comunidade. Então, quais são os obstáculos que frequentemente sobreviventes têm que passar? A primeira era a vergonha. Porque teve gente que foi contra, eu acho que foi uma tia que percebeu o comportamento dele e tentou me avisar. E eu falei, cara, agora eu estou aqui, não conheço ninguém, briguei com essa tia, que era uma das poucas que me apoiava por essa relação, dá uma vergonha. E também as coisas que você vê o pessoal falando sobre violência doméstica nas ruas, é o lava roupa suja se lava em casa, tem que tentar mesmo, não pode tentar destruir a família. Medo, normalização da violência, como a gente já conversou, falta de conhecimento sobre direitos, violência institucional, isso também acontece com o pessoal que é vítima de agressão sexual. Você tem que, eu recomendo a qualquer pessoa que tenha passado um estupro, que vai buscar ajuda médica. A pessoa tem a opção se eles querem falar com a polícia ou não, mas pode ser que o médico faça um relatório à polícia, mas você tem a opção. E se você quiser processar o autor do crime, tem que ser com pelo menos, acho que 3 dias, porque depois você pode perder o DNA. Mas é sua opção. O idioma, o trauma. E às vezes eu escuto muitas pessoas falando, eu não quero sair da relação abusiva por causa da família ou dos meus filhos. E crianças, o meu marido, ele tinha uma família agressiva também. Então eu acho que é importante perceber que você ficando numa relação porque você quer que seu filho tenha pai, como que vai ser o futuro dessa criança? Crianças que também vivenciam a violência no lar têm mais tendências a usarem drogas do que outras que não. Então é importante você pensar também quais são as consequências. Então, se alguém te liga e fala, olha, o negócio está acontecendo agora, o que eu faço? É muito importante, se vocês quiserem tirar uma foto, isso é um material bacana para divulgar também. Mantenha calma e não tente ser um herói. Mantenha a sua própria segurança, é o principal, porque aí se fica os dois machucados, aí ninguém pode ajudar ninguém. Se você acredita que a vida de alguém está em perigo, ligue para o 911, avise a vítima se você puder. Se você fala inglês, quando você liga para o 911, fale que a pessoa não fala inglês, para que eles possam tentar ter um intérprete também. Peça ajuda a outras pessoas que estiverem por perto. E tem o Womaning. A Womaning é uma linha de crise 24 horas, uma linha quente, não sei como fala. Linha direta. Linha direta, que você pode dar também para uma sobrevivente.
Então, se a pessoa está pedindo um apoio, eu recebo muita ligação assim. Eu recebo mais ligação de amigos e familiares do que das sobreviventes. Isso na comunidade brasileira. Eu acho que por mês agora, principalmente depois que eu entrei no conselho, conheci a Isilda, eu conheço desde o mundo aqui, né? Eu acho que a cada 2, 3 semanas tem alguém me ligando, falando, olha, isso está acontecendo com a minha amiga, como que eu posso ajudá-la? Então, escute. Pode ser que você é a primeira pessoa que está oferecendo um ouvido. E pode ser que você se sinta como, eu não estou ajudando porque eu não estou fazendo nada. Mas só escutar já ajuda a pessoa a aliviar, já ajuda a pessoa a começar a pensar em outras maneiras que elas podem se proteger também. Preste atenção na sua capacidade de apoiar. Eu também já ouvi muitas pessoas que quando a vítima começa a falar, já fica desesperada, porque talvez teve uma experiência que não foi boa, já fica querendo falar, não, fala disso não. Mas é por conta das suas próprias experiências. E é ok, para você ser sincero e falar, olha, eu estou tendo uma dificuldade para te apoiar agora, por conta das minhas próprias experiências. Mas aqui tem uma pessoa que pode te apoiar. Liga para ela. Não julgue. Não se julga por querer ficar na relação ou voltar. A mulher, tem um estudo aqui nos Estados Unidos que fala que a mulher sai da relação 7 vezes antes de sair definitivamente. Tem questões econômicas, tem questões migratórias, tem muitas questões diferentes. Então, não julgue e não tente entender o que a pessoa está passando. Então, como eu estava comentando, as vítimas elas já vão estar lidando com muita vergonha, medo, trauma. Então, seja esse porto seguro para elas. Fale que a porta vai estar aberta quando elas quiserem voltar. Que não tem um número que é, se você me ligou. Às vezes eu entendo, porque às vezes o pessoal que fica tentando ajudar fica frustrado também. Fala, cara, eu ajudei essa menina umas 2, 3 vezes e ela volta e agora de novo. Então, mas é muito importante deixar a porta aberta. Porque quando ela estiver pronta, ela vai saber que você vai apoiar e vai poder referir ela a um lugar. Que você vai ser esse porto seguro. E outra coisa também, quando eles fazem ameaça, eu também já vi isso em alguns casos de agressão sexual consecutiva, em que eles falam, se você fazer algo, eu sei onde que a sua família está, eu posso fazer algo contra a sua família, e às vezes eles seguem com as ameaças. Eu também não falei muito do tráfico humano, eu acho que preciso de muito tempo para falar de tudo, mas com o tráfico humano é quando você recruta alguém, transporta alguém para a intenção de ser explorada, ou pelo trabalho. Eu já trabalhei em muitos casos de servitude doméstica aqui nos Estados Unidos, ou exploração sexual. A sexual é através da prostituição, a do trabalho é que você não tem a coisa para você pensar que você não tem a opção de sair. Se você quer sair desse contrato, aí vem as ameaças. Eu já ouvi pessoas falando que uma pessoa que estava ameaçando ela comentou que ela sabia de pessoas no Brasil que matavam por uma caixa de cerveja. Então, isso força com que a pessoa não saia dessa relação contratual de trabalho ou exploração sexual. Explique que há leis para protegê-las. Dê números de organização. Eu tenho cartões. Peguem meus cartões. Eu tenho 50. Então, peguem quantos vocês quiserem. E também pergunte para ela. Se você vê algum características de coragem e força nessa pessoa, ela precisa ouvir isso agora. Então fala, olha, só o fato que você já chegou aqui já é um sucesso. Você está sobrevivendo a essa relação e você pode continuar. E também pergunte para ela como que foi, quais são as maneiras que você se protegeu no passado. O que deu certo e o que não. Então ajude ela a explorar quais são os pontos de coragem e força dela e o que ela fez no passado que já deu certo ou não. Para que ela possa construir a sua autoestima também. E refere a nossa organização, ou a linha de emergência. Aí esse é o meu número direto, que eu também tenho no cartão. Se é algo que nós não podemos ajudar na nossa organização, porque a nossa área de especialização é com a parte migratória,
eu também já conheço bastantes organizações aqui da área da Bahia que eu posso referir também. Obrigada.